Olá pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de matemática, certo? Vamos fazer a correção aí da atividade avaliativa sobre a lei dos senos e cossenos, né? Vamos começar aqui pela... Meu nome é Rogério, né? Esqueci de falar o nome. A gente vai corrigir aqui a primeira questão, né? Diz o seguinte, ó. A figura mostra o trecho de um rio onde se deseja construir uma ponte AB, de um ponto P a 100 metros de B. Mediu-se o ângulo APB igual a 45 graus e do ponto A mediu-se o ângulo PAB igual a 30 graus. Calcular o comprimento da ponte. Então, gente, conforme mostra a figura, né, que está na questão, a gente tem dois ângulos e dois lados. Quando isso acontece, a gente usa a lei dos senos, né? Então a gente vai ter aqui, ó, x sobre seno de 45 igual a 100, né? Que está oposto ao ângulo de 30. Então, sobre seno de 30 graus. Ok? Vou fazer aqui. Então a gente vai ficar, ó, com x sobre seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 igual a 100 sobre seno de 30, que é 1 sobre 2. Né? Como os denominadores aqui, ó, são iguais das frações, a gente pode cancelar, certo? A gente vai ficar, ó, fazendo um meio pelos extremos aqui, ó, x vezes 1, a gente vai ter x, né? 100 vezes raiz de 2, 100 raiz de 2, certo? Então, essa é a respostinha da letra da primeira questão, tá certo? Facinho, né, gente? Melhor do que namorar, né? Vamos para a próxima. Na segunda questão, a gente tem o seguinte, ó. Dois lados de um triângulo medem 6 metros e 10 metros. 6 metros e 10 metros. E formam entre si um ângulo de 120 graus. Determinar a medida do terceiro lado, certo? Então a gente tem três lados e um ângulo. A gente lembra que isso aí é lei dos cossenos, né? Então, ó, lei dos cossenos. O lado que está oposto ao ângulo que a gente vai utilizar vai ficar do lado esquerdo da igualdade. Então, x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos duas vezes o valorzinho de 6 vezes 10 vezes o cosseno de 120 graus, né? X ao quadrado igual a 6 ao quadrado dá 36, 10 ao quadrado vai dar 100, menos 2 vezes 6 vezes 10 vai dar 2 vezes 6 dá 12, vezes 10 dá 120 vezes cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus, gente, é igual ao cosseno de 60. Qual é o valorzinho do cosseno de 60? É 1 sobre 2. Só que 120 está no segundo quadrante e o cosseno no segundo quadrante ele é negativo. Então aqui a gente vai utilizar menos 1 sobre 2, certo? Então x ao quadrado vai ser igual a 136, menos vezes menos, né? Multiplicação de dois números com o mesmo sinal, positivo, né? 120 vezes 1 dividido por 2 vai dar 60. Então, x ao quadrado vai ser igual a 196. Vamos achar aqui o valorzinho de x, né? Operação oposta aqui, ó. 190, raiz de 196, né? Raiz de 196, que é 14,
certo? Então, 14 metros é o valor do terceiro lado desse triângulo, tá certo? Vamos para a próxima questão. Terceira questão, a gente tem o seguinte, ó. Na figura, a área do triângulo ABC é... Então, a gente vai calcular a área do triângulo ABC, ó, que é esse triângulo aqui, ó, certo, gente? Só que com essas informações apenas a gente não consegue descobrir o valor dessa área não, tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente observa que nesse triângulo ACD a gente tem 3 lados e não tem o valor desse ângulo aqui, ó. Mas a gente pode descobrir o valor desse ângulo alfa aqui, ó. Certo? Utilizando o quê? A lei dos cossenos, né? Qual é o lado que está oposto a esse ângulo? Então, a raiz de 21. Então, raiz de 21 ao quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 5 vezes o cosseno de alfa, certo? Então, a gente vai ficar aqui, ó. Raiz de 21 ao quadrado, né? A gente vai cancelar aqui a raiz com o expoente, né? Então a gente vai ficar aqui, ó, com 21, né? Igual a quanto? 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25, menos 2 vezes 4 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Então 40 cosseno de alfa, né? Vamos organizar aqui, né? Letrinha no lado, número do outro. Então a gente vai ficar com 40 cosseno de alfa igual a 16 mais 25 vai dar 41. 21 vai passar aqui negativo, né? Fração oposta. Então cosseno de alfa vai ser igual a 41 menos 21 vai dar 20 sobre 40. Certo? Simplificando aqui, gente, simplificando aqui, ó, o que a gente tem? Dá para simplificar aqui por 2, né? Então, a gente vai ficar com cosseno de alfa igual a 1 sobre 2. Certo? Professor, e como é que eu faço para achar o ângulo? Aí você tem que lembrar da tabelinha, qual é o ângulo que tem o cosseno igual a 1 sobre 2. Então, é o ângulo de 60 graus, certo? Então, o valor de alfa aqui, ó, é 60. Então, se eu sei que isso aqui é 60, isso aqui é um ângulo de uma volta, então aqui é 120, certo? Se aqui é 120, ó, aqui é 30, aqui já tem 30. 120 com 30 dá 150. Então, aqui também é 30. Eita, esse triângulo ABC tem 2 ângulos iguais, ou seja, ele tem 2 lados iguais, certo? Então, esse lado aqui também mede 4, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aí, ó? Vai usar a área que utiliza o seno. O que é que a gente utiliza? Por exemplo, eu tenho aqui 4 e 4. E entre esses lados eu tenho a medida aqui de 120 graus, certo? Então eu vou só multiplicar, ó, vai ser o semiproduto desses lados, né, multiplicado pelo ângulo que está entre eles. Então seria aqui, ó, 4 vezes 4 vezes o seno de 120 graus. Semiproduto, né, gente? Então vai ser dividido por 2. Certo? Então a área vai ser igual a 4 vezes 4 dá 16. 16 dividido por 2 vai dar 8. Qual é o seno de 120? É raiz de 3 sobre 2, que é igual ao seno de 60, né? 8 dividido por 2 vai dar 4. Então 4 raiz de 3 é a área dessa figura aí do triângulo ABC. Beleza? Vamos para a próxima. Na quarta questão,